Direitos trabalhistas. Nós falaremos agora sobre os direitos trabalhistas. Isso, né, incluindo os direitos trabalhistas na área da enfermagem. Mas para a gente poder compreender essa aplicabilidade desses direitos trabalhistas na nossa área, é importante que a gente conheça um pouco do contexto histórico de como que surgiram esses direitos trabalhistas. Então, vamos lá conhecer um pouco desse contexto histórico? Então, agora, eu trago para você o porquê do dia 1º de maio ser considerado o Dia Internacional do Trabalho. Então, por que nós temos, então, de forma mundial, o dia 1º de maio como Dia do Trabalho? Em 1886, em 1º de maio, os trabalhadores, eles se revoltaram na cidade de Chicago em relação à jornada de trabalho, que ela era maior do que 12 horas diárias. Então, foi o primeiro movimento trabalhista em que as pessoas começaram, então, a mostrar a sua indignação diante de uma jornada exaustiva de trabalho. Então, até o momento, nós não tínhamos leis trabalhistas que respaldassem o trabalhador, né, com relação à jornada de trabalho, com relação a dias de trabalho semanal, né? Então, os trabalhadores viram essa questão, né, como algo exaustivo e se revoltaram no dia 1º de maio. Então, por isso que ele é conhecido como o Dia Internacional do Trabalho. Mas, nesse mesmo dia, 1º de maio, 4 anos após, eles tiveram uma vitória. Então, vamos lá conhecer, né, a continuidade de toda essa revolta. Em 1890, então, 4 anos após, no mesmo dia, em 1º de maio, os direitos dos trabalhadores, eles foram reconhecidos e as 8 horas de trabalho foram concedidas pelo Congresso norte-americano. Então, teve que acontecer uma revolta dos trabalhadores reivindicando melhoras com relação à jornada de trabalho para que após 4 anos eles fossem reconhecidos e as 12 horas diárias, até mais do que 12 horas diárias de trabalho, foram então diminuídas para 8 horas de trabalho. E devido a toda essa movimentação lá nos Estados Unidos, nós tivemos uma influência grande com relação ao processo de trabalho aqui no nosso país também, né? Então, por isso que 1º de maio é conhecido como o Dia Internacional do Trabalho. Em 1919, foi criada a Organização Internacional do Trabalho. Então, olha, já uma vitória com relação aos trabalhadores, né? E nós tivemos aí uma organização que ela existe até os dias atuais, que ela é responsável para cuidar, né, dos trabalhadores e do processo de trabalho em si. Então, essa Organização Internacional do Trabalho, ela é regida pela Agência das Nações Unidas e tem por missão promover oportunidades de trabalho e é responsável pela formulação e aplicação das normas internacionais do trabalho. Então, ela dá o quê? Normativas de como que o trabalho deve acontecer de forma global, né, incluindo todos os países, e os países, então, são influenciados por essas normativas nas suas legislações, né, nacionais. E o Brasil, ele está entre os membros fundadores e ele participa também, efetivamente, da Conferência Internacional do Trabalho desde a sua primeira reunião. Então, o Brasil tem uma influência grande na Organização Internacional do Trabalho e isso acaba relacionando também, né, de como que acontece a preocupação nacional com relação aos nossos trabalhadores. E aí nós tivemos, né, voltando aí para esse contexto histórico, a época da Revolução Industrial aqui no nosso país, que nós tivemos efeitos do governo Vargas entre as décadas de 1930 e 1940, né? Então, lembrando, né, da parte histórica aí do nosso país, por volta de 1930 e 1940, nós tivemos o que? Essa Revolução Industrial. O que aconteceu? Né? Nós tivemos um boom, né, um aumento expressivo do número de indústrias aqui no nosso país. Tivemos o êxodo rural, ou seja, as pessoas saíram do campo e vieram para as cidades. E dessa forma, com o aumento, né, das fábricas, das indústrias,
nós tivemos também um aumento expressivo do número de trabalhadores. Pensem comigo, né? Se nós tivemos um aumento do número de trabalhadores, nós também tivemos um aumento, né, de problemas relacionados ao processo de trabalho. Então, acidentes, a questão, né, das horas excessivas de trabalho. Então, houve uma preocupação, nós tivemos as primeiras preocupações e movimentações relacionadas à saúde do trabalhador. Então, vamos lá falar mais sobre essa época. E aí, nós tivemos a criação do Ministério do Trabalho, né, Indústria e Comércio, e a Constituição de 1934, que foi a primeira Constituição Federal, né, a citar o direito trabalhista brasileiro. Então, olha, em 1934 que nós começamos a pensar nos direitos dos trabalhadores. Até então, não tinha nada específico que respaldasse, né, os trabalhadores. Nessa mesma época, em 1940, foi fundado a Associação de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Então, até então, né, com um aumento expressivo das indústrias e de trabalhadores ali atuando, nós não tínhamos nenhuma preocupação com a identificação, né, de riscos ocupacionais. E com isso, nós tivemos, então, um número expressivo de acidentes de trabalho. Então, por isso, foi fundado essa associação. E em 1943, entrou em vigor a consolidação das leis do trabalho, a nossa famosa CLT, né, que nos rege até os dias atuais, né? Então, foi um marco importante da proteção legal aos trabalhadores brasileiros, pois é a CLT que rege os contratos de trabalho, né, que dá esse respaldo com relação à legalidade de como que o trabalho ele deve acontecer, né? Por isso que a CLT ela acaba regendo aí os contratos de trabalho de forma geral. Então, essa consolidação das leis do trabalho, nossa famosa CLT, ela objetiva unificar toda a legislação trabalhista existente aqui no nosso país, né? Então, a gente tem a CLT bem forte, que acaba dando esse respaldo aos trabalhadores. A CLT, ela regulamenta também as relações trabalhistas e seus direitos, tanto do trabalho urbano, quanto também do trabalho rural. E todas as empresas, sejam elas públicas ou privadas, que têm trabalhadores, né, eles estão sob o regime da CLT, né, que dá todo esse respaldo, e nós, enquanto profissionais enfermeiros e da equipe de enfermagem, nós também somos respaldados aí pela CLT. E aí nós tivemos, né, continuando o marco histórico, a Constituição Federal de 88, que foi definida, então, os direitos de cidadania, de saúde e de trabalho, né? Então, a gente fala muito da Constituição Federal de 88, principalmente com relação à saúde, porque foi por meio dessa Constituição que, a partir daí, né, nós tivemos a criação do SUS. Mas a Constituição Federal, ela traz bem forte a questão também do trabalho, né, do respaldo do direito ao trabalho, né? Então, ele fala ali que todo mundo tem direito à saúde, né, à cidadania e ao trabalho. Isso é um direito enquanto cidadão brasileiro e está na Constituição Federal. Mas, para isso, né, já que nós temos um direito ao trabalho, um direito à saúde, é importante a gente unir também a questão da saúde do trabalhador, né? Que nós temos também esse direito de termos saúde enquanto nós estamos trabalhando, não é verdade? Então, vamos lá ver mais sobre isso com relação à Constituição Federal. Então, ao confirmar ao Estado, o papel do Estado como responsável pelas condições dignas de saúde para os nossos trabalhadores. Então, no Brasil, a Constituição, ela acabou retirando o assunto saúde do trabalhador do campo do direito do trabalho, tá? Então, por exemplo, né, antigamente, o direito do trabalho, nas questões voltadas ao trabalho, estava responsável pela saúde dos trabalhadores.
Só que essa Constituição, ela mudou e colocou a saúde do trabalhador como direito sanitário. Por quê? Porque pelo entendimento de que a saúde ele é um direito que não pode ser o quê? Negociado. Se ela estivesse no direito do trabalho, ainda ela era tratada como algo negociável. Mas na Constituição está muito bem descrita que a saúde do trabalhador não é algo negociado. Ele deve ser garantido integralmente. Então, todos os trabalhadores no seu ambiente de trabalho devem ter a sua saúde ali resguardada, protegida de alguma forma. Por isso que a gente tem, por exemplo, a atuação do enfermeiro do trabalho ou alguns outros profissionais que atuam junto à saúde do trabalhador, para trabalhar com a identificação de risco, com a verificação do ambiente, com a questão da conscientização da utilização do equipamento de proteção individual, porque a saúde do trabalhador ela não é negociável entre, por exemplo, o empregado e o empregador. É algo que é um direito, um direito ali constitucional. Por isso que todas as empresas precisam cuidar da saúde dos nossos trabalhadores. E por isso que hoje em dia está cada vez mais forte essa cultura de cuidar da saúde do trabalhador, tanto física como mental. Então, isso é constitucional. É algo que nós temos um respaldo legal, constitucional, de termos essa preservação da nossa saúde no ambiente ocupacional. Então, vamos lá continuar falando sobre os nossos direitos trabalhistas. E quando a gente fala em direitos trabalhistas e nossos deveres, a gente tem direitos e deveres que são considerados negociáveis e imutáveis. Então, quais são os direitos trabalhistas que podem ser negociáveis, direitos e deveres? Por exemplo, jornada de trabalho. Então, por exemplo, tem na enfermagem, nós temos locais que trabalham 12 por 36 ou em esquema de trabalho matutino, noturno, diurno, vespertino. Então, são jornadas que podem ser negociáveis entre o trabalhador e o empregador. Então, por exemplo, tem locais que já têm as 30 horas semanais, tem locais que são 36 horas, 40 horas. Então, essas jornadas de trabalho ainda podem ser negociáveis, porque a gente não tem instituído também, por enquanto, as nossas 30 horas, por exemplo. O plano de carreira, o salário, a participação nos lucros da empresa, o banco de horas, o salário por produtividade, o intervalo para almoço, entre outras questões, são negociáveis. Mas tem alguns direitos e deveres que são imutáveis, que não podem mudar. A questão da obrigatoriedade de férias, do 13º, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, não pode ser negociado, a licença maternidade e a licença paternidade. Então, são direitos imutáveis do trabalhador, Então, não pode ser negociado, tá? E quais são os direitos trabalhistas conquistados pela enfermagem, E quais são os órgãos que proporcionaram que os nossos direitos e que proporcionam ainda, que os nossos direitos trabalhistas, eles sejam ali garantidos, Então, você sabia que alguns dos vários direitos trabalhistas conquistados pela enfermagem se deu, por meio de uma representação da sociedade de pessoas com forma e também natureza jurídicas próprias, de natureza civil, e são chamadas, então, as nossas entidades de classe, que acabam, então, lutando por nossos direitos trabalhistas no nosso dia a dia, Então, por exemplo, a Associação Brasileira de Enfermagem, a ABEM, tem um papel primordial, nessa questão em trazer discussões importantes, com relação aos nossos direitos, o COFEM, os CORENs e os sindicatos. Então, são alguns órgãos que trazem uma representatividade para nós e que acabam lutando por nossos direitos trabalhistas, Os sindicatos de enfermagem têm um papel muito forte, Então,
de trazer, né, as nossas indagações, né, as nossas lutas e propor, né, mudanças, né, com relação aos nossos direitos trabalhistas. O COFEM tem um papel primordial, o COREM também, e a ABEM, ela traz, né, levanta discussões entre os profissionais da enfermagem para propor, né, mudanças aí para o nosso processo de trabalho. Então, a gente está buscando constantemente mudanças aí para a nossa profissão, né, o nosso piso salarial, as nossas 30 horas. Nós precisamos dessa valorização e nós precisamos também da luta, tanto dos profissionais como também dos estudantes de enfermagem, né, de vestir a camisa e buscar, com certeza, a mudança, né, e propor ali algumas mudanças, tanto desses nossos direitos trabalhistas, como também, né, os ganhos relacionados à nossa profissão, as mudanças que nós estamos buscando. Nós não podemos ficar, né, somente com os nossos braços cruzados, nós precisamos também, né, ir à luta para essas mudanças, tá? E cada vez mais a gente tem buscado o nosso lugar ao sol e o nosso reconhecimento, e que isso aconteça aí de uma maneira efetiva, né, o que nós buscamos aí constantemente.